Boa noite, pessoal! Hoje daremos sequência ao estudo dos limites de funções de várias variáveis. Nesta aula, daremos uma breve introdução a algumas parametrizações importantes e utilizaremos este recurso para provar quando um limite não existe. Uma parametrização é dada por uma função que leva dos reais ao Rn e descreve uma curva do Rn através de uma só variável. Vamos exemplificar algumas curvas importantes do R2 e suas parametrizações. Vamos iniciar vendo uma possível parametrização do segmento de reta que liga dois pontos. Notem que uma parametrização não só descreve uma curva, como também dá um sentido deste caminho. Para este segmento de reta, indo do ponto A até o ponto B, é dada pela seguinte parametrização. Outra parametrização muito importante é a equação parametrizada de uma circunferência de raio R. Como bem sabemos, a equação de uma circunferência de raio R no R2 é dada por x² mais y² igual a R². Parametrizamos esta curva através das equações x igual a r vezes cosseno de t e y igual a r vezes seno de t, com t variando de 0 a 2π. Note que essa parametrização consiste no caminho saindo do ponto R0 e dando uma volta no sentido anti-horário. Vamos agora para o que estamos realmente interessados. Utilizaremos parametrizações sem focarmos tanto na parte geométrica para mostrarmos quando um limite não existe. Vamos começar com o seguinte problema. Quanto ao limite de xy tendendo a 0,0 da função x sobre y? Considere a transformação x igual a 0 e y igual a t, com t se aproximando de 0. Esta curva consistiria em aproximarmos do ponto 0,0 através de uma reta vertical, ou seja, caminhando pelo eixo y. Realizando essa transformação, onde x será igual a 0, y igual a t e t se aproximando de 0, temos o limite de t tendendo a 0 de 0 sobre t. Como 0 sobre t é igual a 0, temos que o nosso limite será igual a 0. Agora vamos tomar a parametrização onde ambos x e y são iguais a t e t se aproxima de 0. Esta parametrização consistiria em aproximarmos da origem do plano cartesiano através da reta y igual a x. Essa transformação irá gerar o limite de t tendendo a 0 de t sobre t, e como a função t sobre t é igual a 1, obtemos que o limite de x tendendo a 1 é igual a 1. Como definimos anteriormente, um limite somente existirá se qualquer caminho tomado resulte no mesmo limite. Como aqui temos dois caminhos diferentes gerando limites diferentes, o limite de xy tendendo a 0,0 de x sobre y não existe. Vamos visualizar mais um exemplo onde diferentes caminhos podem resultar em diferentes valores do limite, implicando que o limite não existe. Para este problema, considere a primeira transformação onde x igual a 0 e y igual a t. Resolvendo este limite, obtemos que por este caminho teríamos que o limite resulta em 0. Tomando uma seguinte parametrização, essa que ainda não vimos, representando uma aproximação através do eixo x, também resultaria em 0 como limite. É importante notarem que isso não implica que o resultado do nosso limite é 0. Como vimos na aula passada, existem infinitos caminhos que podem ser tomados no R2 para nos aproximarmos de um ponto. Vamos considerar uma terceira parametrização, onde x é igual a y igual a t. Nesta parametrização, temos como resultado do limite o valor 1 sobre 2, ou seja, obtemos um outro caminho em que o limite resulta em um valor diferente de 0. Como temos caminhos diferentes resultando em valores diferentes para este limite, podemos assegurar que este limite não existe. A maior dúvida em problemas de limite de funções de várias variáveis consiste em saber qual a parametrização utilizar para provar que o limite não existe ou mesmo como saber se o limite não existe. Em geral, é questão de experiência e prática. Não enxergando logo de início como utilizar as técnicas apresentadas na aula passada para mostrar que o limite existe de fato, implica numa possibilidade da inexistência desse limite, sendo necessário testar alguns possíveis caminhos, sempre buscando gerar resultados diferentes para provar que o limite de fato não existe. Em suma, o melhor jeito para compreender melhor esse tipo de exercício é praticar o máximo possível. Assim, encerramos esta aula. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!